O leite que passa para o bebê é um reflexo dessa alimentação e do que é digerido. Quanto mais você come besteira, mais fome você sente e mais você não perde peso ou até ganha peso no pós-parto, né? Então, primeira coisa é amamentar. Amamentar já é um excelente emagrecedor. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidar de Criança. Estamos aqui com a doutora Marrissan Salles. Oi, pessoal. E aí? Tudo Vamos lá. bom? Vamos falar hoje sobre a alimentação da mãe versus a saúde do bebê. Afinal, o que passa para o leite materno? Você sabe? Passa tudo? Não passa? Passa um pouco? Enfim, vamos falar sobre isso aqui, né? E também o que pode interferir na produção desse leite. Uhum. Muito Vamos lá. interessante, né? Vamos lá. Marie, me fala uma coisinha. É mito ou não é que a alimentação da mãe tem tudo a ver com a saúde do bebê, principalmente nesse começo de vida, né? Esses alimentos, os alimentos que a mãe ingere, eles realmente afetam, a produção do leite, a composição do leite? Bom, interfere sim, interfere, tem tudo a ver, né. A a o aleitamento materno é um reflexo a capacidade, o potencial do leite materno reflete como está a digestão da mãe. Não só o que ela come, mas o que ela digere, né. Por que que eu estou falando isso? Porque o leite que passa para o bebê é um reflexo dessa alimentação e do que é digerido. Eu posso comer bem ou comer mal, ter uma digestão comer mais ou menos, ter uma digestão suficiente, uma digestão adequada, um ácido clorídrico do estômago suficiente para digerir. Tudo começa na boca, né, então eu mastigo bem o alimento, meu ácido clorídrico do estômago é suficiente para emulsificar e começar a digestão, né. Meu intestino funciona bem, minhas bactérias intestinais estão adequadas, não estão em disbiose, que seria uma alteração maléfica da flora intestinal. Meu intestino funciona bem. Então, eu como bem, absorvo os nutrientes adequadamente, faço uma digestão adequada e eu consigo passar, adequadamente as proteínas, vitaminas para o meu filho. Se eu, por outro lado, posso até comer bem, mas eu tô com a minha digestão ruim, eu uso omeprazol, por exemplo, né, e não tenho uma acidez do estômago adequada, não mastigo bem, como correndo, Ah. como com eu sempre tô comendo e bebendo água para empurrar, né, não tem isso, você come correndo, e aí você fica tomando água, empurrando a comida com Aí água. forma uma piscina ali, Uma né? piscina, que dilui o ácido clorídrico, que não consegue agir adequadamente naquele estômago, né, naquele bolo alimentar do estômago. Aí você chega no intestino, seu intestino tá todo alterado, porque você tomou um monte de antibiótico, vive tomando remédio, vive tomando anti-inflamatório, então as bactérias intestinais não são adequadas, então elas não conseguem fazer a digestão de determinados tipos de de composto químico, né, do alimento, você vai passar coisas ruins para o seu bebê, alimentos mal digeridos. Então, assim, é verdade sim, que o que a gente come reflete diretamente na qualidade do nosso leite materno, mas não só o que a gente come, o que a gente digere. Por isso que a gente conversou em outro programa sobre cólica, a questão da digestão materna. Essa mãe está comendo bem, mas além de estar comendo bem, ela come de uma maneira adequada, em intervalos regulares, ela fica tomando muito líquido com a refeição, que não é legal, ela toma remédio e a acidez gástrica não é boa, ela tá com desbiose, é uma mãe que só faz cocô cada 4 dias, tá sempre com gases, com cólica. Não tem como passar coisas boas para esse leite materno, porque a própria mãe não tá fazendo uma digestão boa. O leite materno reflete o que eu faço de digestão, Então né, uma fase para cuidar bem dessa mãe. da saúde da Então, mãe. primeiros 6 meses, assim, as primeiras consultas que eu tenho no consultório, é muito voltada pra mãe. A mãe fala do bebê: "Mas espera aí mãe, vamos lá, como é que tá a sua alimentação? Você dorme? Você bebe água direitinho? Como é que tá a sua digestão? Como é que tá seu cocô?" Aí ela: "Meu cocô ou do bebê?" "Não, o seu mesmo." Porque é um reflexo direto, né, o que Uhum. você come, o que você digere, realmente influencia no leite materno. É muito interessante, né, como o que a gente, come, como que a gente digere os alimentos interfere na qualidade do leite e consequentemente na digestão
do bebê, né? Exatamente. E já que a gente tá falando sobre amamentação, que naturalmente é um período que a mulher tem mais fome, né? Porque é uma fome assim que você quer comer a mesa Avassaladora, até, né? né. É muito doido, assim. A gente acha que na gravidez a gente tem fome, espera até o pós-parto, a hora de começar a dar de mamar. Meu Deus do É, céu. é. Tem algum tipo de alimento que é excelente pra mãe consumir nessa fase? Que é bom pra Uhum. mãe e para o bebê? Tem, né. Isso é, assim, posso falar com toda certeza. Os alimentos mais naturais são a melhor opção. Porque, assim, os alimentos ultraprocessados, então vamos lá, pães, bolos, bolacha, salsicha, cachorro-quente, hambúrguer, eles dão muita carga calórica com pouco substrato de vitaminas, de minerais, de sais minerais. Então, você vai como o seu corpo está precisando ter um aporte de minerais e de vitaminas muito grande para passar para o bebê, você vai continuar com fome. Você vai ficar sempre correndo atrás do rabo com fome, Mas né. até aquele bolinho gostosinho de bananinha que a gente faz em Não, esse é casa mais ali, saudável, com esse vai banana, aveiazinha. vai cacau, que é antioxidante, né, um açúcar de coco, que é um açúcar mais saudável, né, e isso não, isso vale. Porque a Ah, mãe a mãe que tá amamentando, ela precisa de caloria extra mesmo, né. Você tá amamentando, você tá alimentando um ser, a criança nasceu com 3 quilos, vamos lá, com 6 meses ela tá mais do dobro, boa parte das vezes que é aleitamento. Então assim, é um ser que depende exclusivamente de você, né. E tudo que você ingere, como a gente tinha falado, você passa pelo leite materno. Então, a sua alimentação tem que ser o mais saudável possível, ou seja, evitar esses ultraprocessados, que não alimentam. Você vai continuar com fome. Pode confiar, se você começa a comer alimentos mais naturais, e não precisa ter redução calórica, tá, não é uma fase de ter redução calórica, mas você vai comer abacate, você vai comer fruta, bastante fruta. Fruta, assim, gente, de 2 em 2 horas. É uma feijão, maçã, pode? feijão pode, Deixa deve. de molho só. Isso, a gente tem alguns cuidados aí que a gente pode até falar depois em determinados alimentos que dão mais gases no bebê, né, que são alimentos mais fermentáveis, mas a gente pode falar sobre isso depois. Então a gente tem que comer comida, comida. Se a mãe come comida, dá uma sensação um pouquinho maior de saciedade, embora ter mais fome seja normal, afinal você está alimentando uma vida, né. Então ter fome é normal, mas assim, comer alimentos ultraprocessados não alimentam, vai te fazer entrar naquele ciclo vicioso, o ciclo do vício, né, do açúcar, do prazer instantâneo, e você vai continuar com fome, você vai continuar com fome, e a criança não vai conseguir receber nutrientes adequados, porque você não está ingerindo. Então, além das toxinas dos alimentos, né, se a gente tem que começar, hã, nesse momento de amamentação, gravidez e amamentação, principalmente, a se policiar para ler rótulo. A gente tem que ler rótulo. Na hora que vocês começarem a ler rótulo, vocês vão se assustar. Vocês falam: "Caraca, eu tô comendo plástico". Vamos fazer um programa aqui só sobre coisas horrorosas que a gente encontra no Nossa senhora. rótulo e que Medicamentos de bebê, como medicamentos antigases, que vocês conhecem, famoso, tem corante, tem ciclamato de sódio, sacarina sódica, que são aqueles adoçantes que a gente usava há muitos anos atrás, que veio aquela discussão que eram cancerígenos, né, parabenos, a gente evita usar parabenos em creme de pele, mas a gente dá para o nosso bebê tomar, não, sob não forma de pode. remédio para bebê. Então, assim, são medicamentos para bebê que estão com isso tudo dentro. Agora você imagina a comida né, são alimentos que ficam na prateleira, gente, a gente estava até falando mais cedo sobre isso, alimentos que a gente coloca na prateleira e dura 5 anos. Como pode? E É, alimentos de cores exóticas que não existem na natureza. Então, o que que tem dentro dessa porcaria, o que que eu tô comendo? E você tá passando para o seu filho. Então, se você come corante, toxina, parabenos, adoçantes artificiais que têm risco, você está passando tudo isso para o seu filho, através do desde leite materno. através do leite materno e na concepção e na gravidez também, pelo cordão É. umbilical. Tem estudos que mostram, crianças que nasceram, que você faz o estudo do sangue do cordão umbilical e foram identificadas mais de 200 substâncias tóxicas nesse cordão umbilical. Então, assim, o que que vai ser dessa criança? A gente tem uma perspectiva das crianças que nascem hoje viverem 90, 100 anos, né?
Só que a gente está começando muito cedo a se expor à porcaria. Qual vai ser a qualidade, né? De vida, né, de doença. Quantas doenças crônicas estão aparecendo? Não só hipertensão e diabetes, mas quantos casos de TDAH, de autismo, das pessoas mais velhas, Parkinson, Alzheimer tem aumentado. Por quê? O que está acontecendo? E o que mudou nos últimos 30 anos, 40 anos? A alimentação. Então, se a gente continua comendo ultraprocessado sem parar, todos os dias, como se fosse uma coisa normal, a gente fatalmente está lidando com a geração que vai crescer intoxicada o tempo inteiro, né? Ai. Então essa coisa da alimentação materna é muito importante. A gente, claro que de vez em quando a gente vai comer um sorvete, a gente vai comer uma pizza, mas entender que isso é comida de final de semana, é comida do lazer, A gente não tá né? falando pra ser a Radical. louca da regra, né? Assim, a gente tá É. falando de todo Que só come dia. salada. Não, eu tô falando para comer comida. A gente acorda, come uma banana, come uma tapioca, né? Come fruta, almoça arroz, feijão, né? Se você come carne, não come carne, ovo, omelete, comer comida, né? Final de semana você libera aqui e ali, se você estiver bem, se estiver tudo certo, né? É isso. Mas entender que no dia a dia, alimentação não é lazer. Alimentação é para você se nutrir e se você tá amamentando, para nutrir seu bebê, É né? nutrição. Nutrição. Então, o bebê vai receber o que você está comendo. Então, o que que alimentação ideal para quem está amamentando? Comida de verdade. Se possível, sem agrotóxicos. A gente sabe que é melhor um alimento orgânico do que um alimento que não é orgânico, né? Tem menos agrotóxicos, né? Então, se possível, vegetais orgânicos, alimentos naturais, né? Evitar ultraprocessado, gente, em última instância. E a cafeína? A cafeína, ela apresenta algum risco para o bebê? Passa o pa passa, para o leite materno? Como é que funciona? Ela tem que fazer uma escolha do momento do dia em que ela deve ingerir, quantidade? Como é que funciona? Essa questão da cafeína é uma questão complexa, né, a gente não tem um consenso de segurança absoluta. Então eu não tenho como falar, assim, tanto de café pode ser consumido com 100% de segurança, isso não tem. Nem na gestação, nem na amamentação. Ideal, não consumir café, é o ideal. Só que a gente sabe que é difícil. Muitas mães ingerem café, precisam do café, enfim. Tem uma questão cultural também do cafezinho, então assim, a questão é evitar ao máximo o café. Se for tomar o café, eu sempre falo para as mães assim: pode tudo se a gente ficar de olho. Então, assim, eu preciso tomar um café, tenta tomar só de manhã, que é o momento que o bebê vai ficar mais acordado. E observe o comportamento do bebê. Se esse bebê tá mais irritado, tá mais choroso, tá mais aquele criança que chora muito, uma das coisas que a gente tem que considerar é: será que o meu café está influenciando? Porque passa pelo leite materno, sim, em maior ou menor grau. E não tem como a gente fazer um exame, né? Todo mundo gosta muito de exame, né? Não tem como a gente fazer um exame para saber quanto está passando. Porque depende de quanto você absorve, de quanto você digere, É de como. observar, É né? observar. Eu acho que, assim, não dá para dizer pode tomar 100% com segurança quantas vezes você quiser, mas no dia a dia, tente tomar o mínimo possível. Toma num horário que o bebê fica mais acordado. Observe os sinais do seu bebê. Se o bebê chora muito, o bebê está muito irritado, será que pode ser o café? Que vai passar sim pelo leite, em maior ou menor grau. Tá deixando esse bebê agitado, né? Marie, alimentos que causam alergia na mãe também causam alergia no bebê? Ou não? Depende da alergia, né? A gente tem. É uma questão complexa. Pode ser que sim, tem algumas alergias IgE mediadas. As IgE mediadas são aquelas alergias mais comuns. Vou dar um exemplo aqui básico. Aquela alergia que você tem a camarão, você come o camarão, você se coça, você incha, edema de glote, placas na pele. Essas alergias IgE mediadas podem estar associadas sim à hereditariedade. E a criança também ter, né? Mas existem alergias não IgE mediadas, que a gente tem debatido muito hoje em dia. É aquela alergia mediada por imunocomplexos, por IgG. São alergias de baixo grau.
Então, é aquela pessoa que desenvolve sintomas diferentes desse, de placas, inchaço, a boca inchar, a garganta inchar, É né. mais aqui nas vias respiratórias. Não necessariamente, depende de cada pessoa. Então, essas alergias não IgE mediadas, né, que a gente chama de reações tardias ao alimento, que tem base imunológica, pode variar enormemente com sintomas. Então, assim, tem gente que tem insônia, depressão, Hum. ansiedade, é aquela criança que tão pequena tá com asma o tempo todo, o tempo inteiro chiando. Dermatite atópica é muito comum, aquela criança que vive com aquela dermatite atópica. "Ah, mas minha família inteira tem". Será que é uma alergia alimentar não IgE mediada? Hum. Então, esse tipo de alergia pode sensibilizar a criança desde o intraútero. Então, assim, por isso que alimentos mais alergênicos a gente até evita na gestação, né, idealmente. Comer, por exemplo, o glúten todo santo dia, Não sabe se o né. bebê pode ser Exato, a gente evita a intolerante. sensibilização. Tá. Então, assim, a gente tem que investigar isso, porque e não tem exame fidedigno, né. Não sei se vocês já ouviram falar que tem aqueles testes alimentares à base de IgG, que você pega uma gotinha de sangue e testa para um monte de coisa. Esses testes podem mostrar se você tem sensibilização para algum tipo de alimento, e com IgG, não é o IgE, que eu falei em relação ao inchaço, coceira, mas que ainda não temos, não é um exame fidedigno, que garante que se der positivo, quer dizer que você tem alergia alimentar não IgE mediada e tem que cortar esse alimento. Então a gente ainda não tem esses exames. Então, a gente tem que ficar de olho nos alimentos mais alergênicos, que podem sensibilizar o bebê sim. Tanto mais essa questão do IgE, não IgE mediada, Uhum. né. E a questão do IgE mediada pode ter a questão da hereditariedade, né. E Marie, pra fechar aquela dúvida que toda mãe tá ali no puerpério, às vezes já fica desesperada, né, a gente falou de não fazer dieta nessa fase que pode prejudicar, né, a produção, né, do leite materno. Mas assim, é possível, conseguir fazer algum tipo de plano alimentar ali, que a mulher consiga, de uma certa forma, tentar recuperar o peso sem prejudicar a produção do leite materno? Existe essa possibilidade? Eu acho que existe a possibilidade da gente organizar a dieta, para a dieta ficar mais saudável e não entrar no ciclo da compulsão. Porque o que eu pego muito é o ciclo da compulsão. A mãe tá com fome, porque tá amamentando, e aí ela tem desejo, vontade de comer hambúrguer, pizza, chocolate, e muitas vezes troca uma refeição saudável, seja porque não tem tempo para fazer a refeição, porque a gente sabe que refeição saudável dá mais trabalho, fato. Você tem que cozinhar o feijão, você tem que cozinhar o arroz. Às vezes você tem uma comidinha pronta ali, de um saquinho, a bolacha, é muito mais fácil. Então, assim, a gente tem que tentar ter uma alimentação mais saudável para evitar entrar no ciclo vicioso. Porque é um ciclo. Quanto mais você come besteira, mais fome você sente e mais você não perde peso ou até ganha peso no pós-parto, né. Então, primeira coisa é amamentar. Amamentar já é um excelente emagrecedor, né, porque você literalmente é sugado, né. Então, assim, já é Literalmente. uma excelente dieta, amamentar. Então tentar amamentar, gente, o máximo que vocês conseguirem, né. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem ajuda, tem apoio, mas tentem procurar ajuda e apoio para tentar amamentar, primeira coisa. Segunda coisa é, comam comidas saudáveis, eu acho que é a dieta que pode ser feita. Comer arroz, não precisa cortar carboidrato, nem deve cortar carboidrato. A gente precisa de uma, dieta equilibrada. Aquela coisa de: "Ai, eu vou comer sem carboidrato, só proteína". Não tem jeito, você vai mobilizar a proteína do seu corpo para virar açúcar. Quer dizer, a gente tem que equilibrar, tem que comer proteína, tem que comer carboidrato, tem que comer, né, todas as coisas necessárias na alimentação, aquela alimentação variada. Então, não dá para restringir caloria, né. Dá para você aumentar um pouco proteína, né, distribuir bem as refeições, tomar bastante água e não entrar na onda dos ultraprocessados, porque é um ciclo vicioso, E aí são né. calorias vazias, que não Não necessariamente vão alimenta a criança, nutrir. não alimenta você, você continua com fome, né. Agora, dieta não é adequado fazer nesse momento, né. A gente pode fazer uma dieta de qualidade, uma dieta saudável.
né. Dieta no sentido de prestar atenção no que come e na Isso. hora que come, e não restrição calórica. Exatamente. E essa coisa da alimentação, é como você falou, a mãe que amamenta tem que ser uma mãe vigilante. Então minhas pacientes eu sempre falo assim: "A gente que não tá amamentando, a gente come hoje, amanhã a gente nem lembra o que a gente comeu". Mas a mãe que amamenta, o ideal é que ela lembre o que ela comeu no dia anterior, pra ver o que causou no bebê. "Olha, eu comi banana depois que eu comi a banana, né, a bananada, o bolo de banana, 6, 8, 10 horas depois meu bebê ficou um balão, inchado, chorando, cheio de dor, de gases". Então, existem alimentos naturais também que desencadeiam determinadas reações nas crianças. Então a gente tem que ficar vigilante, né, nessa questão da alimentação. Tanto para alimentos que não podem ser consumidos, como os ultraprocessados, como também para alimentos naturais. Até porque alguns desses alimentos naturais podem ter implicados com alergias alimentares, que a gente estava falando há pouco, né. Pois é. Quantas pessoas têm doenças crônicas atualmente? Insônia, ansiedade, que eu estava falando, depressão, decorrente de ingerir leite de vaca, decorrente de glúten, né, decorrente de outras proteínas que não digere bem, amendoim, Às vezes passa né. uma vida sem saber Porque não que faz essa associação, né. porque é muito Imagina, difícil. imagina, quer dizer porque eu tomo leite de vaca, eu tenho depressão. Mas é isso que a gente estava achando, essas associações, essas alergias alimentares tardias. Não é aquela alergia que incha e coça, é aquela alergia que vai a vida inteira, te inflamando, te inflamando, te inflamando, te inflamando, né. Então existem as intolerâncias alimentares e as alergias alimentares tardias. Então quanta coisa está acontecendo. Às vezes você está inflamada, você não consegue emagrecer. Quantas pessoas a gente conversa, né: "Ah, eu não consigo emagrecer". Porque às vezes você está inflamada, não adianta, você pode não comer nada, viver de vento, não vai conseguir emagrecer, porque está inflamada, tem um agente ali que está te inflamando, seu intestino está alterado, a flora intestinal está alterada, sua digestão não está boa, não adianta. Então assim, a gente tem que ter muita atenção nessa fase, não só para alimentar nosso filho adequadamente, mas para evitar esses gatilhos de alergia alimentar que o bebê pode vir a desenvolver, se você está sensibilizada com um monte de coisa, Poxa, e né. melhora tanto a saúde de todo mundo, né. E tem que testar. A gente não os exames como eu tinha falado, aquele exame do IgG, né, o test food, ele não tem padronização, a interpretação ainda não é Não tá fidedigno, tão então não evoluído, existe né. exame, a gente tem que testar. Fazer a exclusão da dieta, ver se a vida melhora, se melhora a asma, se melhora a parte respiratória, a pele, se melhora a insônia. Muitas vezes você pode se surpreender muito ao tirar proteínas alergênicas. Pois é. Né, e como é que você vai levantar essas hipóteses? Com o seu médico. O seu médico vai ver o quanto você come, se você exagera, se você não exagera, os seus sintomas e achar: "Olha, será que pode ser esse alimento? Vamos tentar tirar, vamos fazer uma dieta de exclusão para ver". Então, tem que ver isso sem dúvida. Perfeito. E você? Ficou com mais alguma dúvida em relação a esse tema? Gostou? Comenta aqui, compartilha, manda sua dúvida pra gente, que a gente vai juntando tudo aqui pra responder aos poucos, né, Marie? Isso aí, Mas isso acho aí. que perfeito. Manda aqui e vamos conversar, tirar as dúvidas pra gente ficar cada vez mais atento aí aos sinais, né, que às vezes a gente nem percebe, não é mesmo? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, muito obrigada, até semana que vem. Um beijo, até a próxima, gente.